estava essa loucura. Semana passada teve a APAS, né? Que é uma feira grande aí para o setor alimentício, não alimentício só, mas supermercadista e tal, e é a maior feira da América Latina, né? Então, eu Sim. acabei tendo que ir todos os dias lá por causa de cliente, por causa de algumas representadas, então ficou muito corrido. Mas conseguimos e estamos aí, né? Acho que esse é o negócio. Você sabe que eu já É, fui algumas vezes na APAS, porque lá atrás, há muito tempo, né? Há mais de 25 anos, quando eu ainda não trabalhava efetivamente com desenvolvimento humano, eu só fazia mais uma parte de voluntariado e uma parte do tempo eu trabalhava na construtora do César. Ele faz cozinha industrial, faz supermercados. Então, eles iam para a feira porque às vezes eles entendiam que ali tinham alguns contatos que faziam sentido estar. E é gigante a feira. E aí, alguns anos eu fui junto. E eu achava o máximo, porque assim, eu adoro esse segmento, eu gosto da parte de alimentação, eu sou apaixonada pela alimentação, né? Nas minhas horas de folga, eu cozinho, esse é um dos meus hobbies. Então, eu achava muito legal, porque ali você tem um contexto que não é só o alimento, mas é um contexto do negócio da alimentação, né? Dá para você ter um pouco do entendimento do que é o negócio da alimentação. Então, eu achava até divertido ir visitar a feira, mas é realmente desafiador participar dela e você deve ter passado vários dias lá, né, Rafael? nossa, eu fui na. A feira foi de segunda a quinta, né? Eu fui na segunda, na terça e na quinta, né? Então, e ela tá muito grande. E aí fica desafiador até para chegar lá, para você ter uma ideia. Sim. É um trânsito assim, né? Ela no Expo Center Norte É, já era, e na época que eu fui já era. Eu ia perguntar, já continua era. lá, porque Faz muitos era anos que difícil de ela tá lá. estacionar, né? Não, para estacionar é um absurdo, assim, falta infraestrutura, na verdade, né? É uma feira que está Mas para a gente muito ver também, né, maior do que. o É, poder que tem essa feira, assim, né, o potencial que tem. E exato. a área de alimentação, né, tanto o agro como a alimentação são partes fundamentais do nosso país, né? Então, assim, a gente acaba vendo que muito gira em torno disso. E nesses dias acaba que o trânsito da região fica caótico, muita gente de fora, né? Vem todo um contexto que faz parte do evento, né? É isso, é isso. Mas foi Faz bacana, foi parte uma do feira evento, boa. Conseguimos, depois da feira, marcar nossa agenda aqui, então acho que isso é bacana, com né? certeza. Complementando um pouco, né? Falando um pouquinho de mim, assim, né? Eu trabalho há 25 anos com alimentos, né? A gente vai falar da Bio2 hoje mais aqui, né? Que Sim. há 20 anos eu fui sócio do Ó, Leandro, que é o fundador da Bio2, né? A gente foi sócio durante 4, 5 anos. Depois eu saí, fui para o mercado, fui trabalhar em algumas empresas de alimentos também, né? E no final do ano passado eu acabei saindo da empresa que eu estava, que era uma empresa de food service, mas de alimentos também que iam para o varejo, na verdade, né? Voltaram um pouco até para esse caminho mais natural e saudável, porque era uma empresa de conservas, né? E a conserva, apesar do pessoal às vezes não saber também, é um produto que quase sempre não tem conservante. Então, se essa empresa é uma empresa mais séria, uma empresa bem, que faz produtos de qualidade, né, de conserva, não precisa colocar conservante, porque é um processo que, pela temperatura, ele já se conserva, né? E pelo tipo de embalagem, que é uma lata ou é um pout, né? Depende. Então, eu também trabalhava com alimentos nessa via um pouco mais natural, só que eram outros tipos de alimentos, tipo atum, tipo frango, tipo outras coisas, que iam para o mercado de varejo e mercado de food service também. Eu saí deixa eu te dessa perguntar. empresa. Não, Pergunta. desculpa, pode contar. Não, Não, pode não, falar, pode pergunta. falar. Pergunta, pergunta. Não, não, continua, depois eu conto. Eu pergunto, vai lá. E aí eu saí dessa empresa no final do ano passado, fiquei 10 anos lá, né? Já tinha trabalhado no ramo de conservas também, mas aí numa empresa focada em atum e sardinha, né? Em lata, antes dessa de food service, Sim. mas também nesse ramo. Então saí de lá, no final do ano passado, e aí entrei um pouco num dilema, aí falando mais um lado pessoal aqui, eu entrei um pouco num dilema do que fazer da vida, né? Ou que caminho continuar seguindo ou não, né?
Então, eu acabei, volto para o mercado, ou seja, saí de lá, entro novamente no mercado como diretor de uma empresa, como alguma outra coisa nesse sentido, né? Cuidava da área comercial toda lá da empresa da Celier, que é a empresa que eu trabalhei agora a última vez. E aí fiquei um pouco nesse dilema, a gente até conversou um pouco sobre isso, você me ajudou Sim, e tal, a gente para entrar num caminho, né? Então, quando eu saí de lá, fiquei um períodozinho pensando e falei, não, eu vou pegar um pouco desse conhecimento que eu tenho e vou ajudar empresas a aumentarem o seu mercado e entrarem mais no mercado, né? Então, sim. montei o escritório de representação e desde o começo do ano eu venho nessa, nessa pegada e já tenho algumas empresas, né? Já estamos construindo, não são empresas grandes, porque justamente eu gosto dessas empresas médias que têm potencial de crescimento, que é onde eu posso agregar mais, né? Então eu ajudo um pouco em algumas empresas até com parte de estrutura, de estruturar a área comercial e às vezes o que a empresa precisa, e ajudo ela a entrar no mercado, né? Com clientes que eu conheço com uma equipe comercial que eu conheço também. Então seria meio que Então, uma isso está parte de consultoria até, né? Então, uma consultoria onde você ajuda a estruturar e também faz um diagnóstico de mercado e também faz uma prospecção de mercado. Seria mais ou menos isso. exatamente, exatamente. E aí eu tenho, como sempre tive equipe comercial também, né? Alguns outros representantes, a gente tem parcerias, onde eu tenho algumas equipes que eu apresento às empresas que eu estou trabalhando e a gente trabalha em conjunto para andar mais rápido e entrar mais rápido no mercado, né? Porque eu, querendo ou Entendi. não, o mercado de varejo ele é um mercado difícil de você entrar se você não tem um prévio conhecimento, tem algumas manhas, né, que muitas empresas Sim, nem sabem. Então, tem muita empresa, por exemplo, que não sabe nem como vender para o Carrefour, como é, que desconto que vai ter, que eu preciso pagar para eles ou não, né, para sair da vida, para o atacadão, e para as outras médias hoje, que também são gigantescas, é um mercado maravilhoso hoje que tem, principalmente em São Paulo, de redes médias de supermercado. Então, eu passo um pouco desse know-how, ajudo a organizar e aí faço essa prospecção e essa entrada no mercado, né, com essas empresas. Hoje eu estou com a Bio2, né, até pela relação que eu tenho com o sócio, né, com o Leandro. história. Não, e o Leandro, na verdade, é um amigo antes da Bio2, porque eu estudei com ele, para você ter uma ideia. A gente fez colégio junto, entendeu? Então eu conheço o Lê acho que hoje há 40 anos, entendeu? 35 Começa a anos. entregar a idade, né? Então, assim, a gente estudou junto desde o do primário, né? É, e depois a gente se tornou sócio um pouco mais para frente, depois da É uma faculdade. história de vida, né? Uma história Exatamente. de Então, quando eu vida. saí e montei esse negócio, uma das coisas que a gente começou a ver era alguns mercados que ele não estava, né? E aí eu comecei a ajudar ele. E aí, além da Bio2 hoje, eu tenho uma empresa também argentina que é de passatas, aquelas Ai, passatas que de legal, milho, vamos. Uhum. legal, super Argentina, não é bacana. italiana, é Argentina. Argentina, sabe por quê? É de Mendonça. E uma área que é super legal, o clima para a plantação de tomate, as uvas e tal, e tudo mais. Sim, Então, sim, sim. o produto fica de muita qualidade, né? Então, assim, hoje é uma passata de altíssima qualidade comparada com qualquer das italianas de maior qualidade, né? Que legal. Eles estão em alguns clientes já no Brasil, mas a gente também está entrando com eles mais forte agora, também em alguns clientes aqui. E Mas aí, abrindo um parênteses aí, né? Se você parar para aham, pensar, Mendoza tem um vinho de alta qualidade, tem um terroir, tem um terreno, tem um solo, um clima que proporciona a produção de uva. A Itália é reconhecida pelo vinho e é reconhecida pela pasta e pelo molho de tomate. Então, veja, da mesma forma que a Itália produz um bom vinho, Mendoza produz um bom vinho. Faria sentido ela produzir um bom tomate, né? Se a gente for para um processo exatamente, associativo, né? Se a gente tem condições climáticas que favorecem a Itália, fazia muito sentido favorecer Mendoza também, né? Então, assim, deve ter alguma exato. associação aí a nível de características de terreno, de solo, de clima, de tudo isso, né? Mas é exatamente isso. É igual também no Chile, né? Então, no Sim, Chile também é um grande produtor de tomate, né? Se a gente pegar hoje,
grande parte do tomate que vem para o Brasil, das polpas de tomates que são utilizadas para fazer ketchupes, né, Uhum. molho de tomate, vem do Chile também. É um Eu não grande sabia. produtor também que vem de lá. Quando o clima ele é mais seco, para alguns tipos de produtos é melhor, porque você consegue controlar o quanto de água você coloca naquela planta. E como hoje as plantações estão tão tecnológicas, né? Eles Sim, controlam hoje quantas gotas tem que ir em cada planta, né? Ele tem aquela nossa, mangueirinha que consegue controlar, eu preciso jogar essa aqui um pouco mais, um pouco menos nessa. Então, está muito tecnológico hoje o agronegócio, né? sim, Então, sim. e são países com clima um pouco mais seco, com a terra um pouco mais seca, né? Mas que em contrapartida tem muitos minerais e tal, então tem coisas boas aí. Com certeza, mas E me conta. Então você tem a passata, você tem a BO2 e. E tem uma outra, e tem um, na verdade, atum em lata, né? Esse é um Hum, negócio também que entrou na minha vida e que desde 2010, para você ter uma ideia, eu fui trabalhar nessa empresa de sardinha e atum, né? E acabei também gostando muito. Então, é um negócio que eu acabei viajando o mundo inteiro. Nessa empresa que eu trabalhava de atum e sardinha, eu era diretor de legal. operações. E eu fazia justamente o desenvolvimento de produto e de fornecedores. E a gente importava tudo pronto, né, só para vender no Brasil. A gente construiu uma marca aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade nessa época de viajar o mundo inteiro. Então, por quê? Porque eu ia atrás do peixe, né? Como era sardinha, atum, sardinha não tem em qualquer lugar. E o Sim. atum também tem uma característica que ele se move muito pelo mundo, né? Então você tem grandes cardumes aí, tem regiões que são mais naturais, então o Equador, por exemplo, é o segundo maior produtor do mundo, né? A Tailândia hoje é o primeiro, para você ter uma ideia. Nossa, Mas o atum ele se move muito, né, nos mares. Então eu tive a oportunidade de ir para a China, para a Índia, para o caramba, Marrocos, né, para a Europa, aqui na América Latina todos, Equador, vários outros, o Chile. Então, assim, o pescado também é interessante porque ele está espalhado por vários lugares do mundo. E aí eu com certeza. acabei com essa relação que eu carrego desde lá, porque o negócio de atum também é um negócio que eu levei para a empresa que eu estava trabalhando agora, né? Eu acabei carregando comigo para essa representação. Então, hoje a gente faz marca próprias de supermercados, né? com as latinhas de atum. Então estamos com esses negócios hoje.